Bom dia a todos, vamos à nona característica essencial de satisfação pessoal e profissional do nosso livro, ao alcance de si de um total de 20 características. As características anteriores estarão na descrição e nos comentários, os vídeos anteriores. Para o capítulo 9, a nona característica, o poder da desestruturação. Reinvenção é a característica, pessoal. Antes de chegar ao tema deste capítulo, o poder da desestruturação, vou falar um pouco sobre a importância da estruturação. A estruturação pode ser conceituada pela tendência ou necessidade de se estabelecer regras sociais a serem respeitadas. É organizar, planejar ou estruturar os processos, transformar tarefas em subtarefas, determinar etapas de produção desde a concepção até a usinagem de um produto, projetar sua casa dos sonhos até que todos os passos para sua construção estejam cumpridos, ou seja, a partir do alicerce até o seu acabamento, possibilitando a habitação. Isto é, tendemos a seguir inúmeras convenções, regulamentos, princípios, leis, premissas, diretrizes e normas. O processo educacional vigente, só para citar outro exemplo, também é regido por regras com a finalidade do ensino da matemática, idiomas, história, ciência e geografia. Mas em termos de aprendizagem, será a tradição a única forma de evolução? Vou contar um pouco de maneira estruturada sobre minha experiência e o que aprendi com os livros, estudos, pesquisas, pessoas e experiências dos outros para podermos refletir melhor, citando alguns exemplos. Vamos a um exemplo simples, pessoal. Em 2016, tomei conhecimento de uma palestra sobre oratória, graças à indicação de um clube de Rotary de uma cidade vizinha, e resolvi chamar o professor, hoje meu amigo, para ministrá-la em nosso clube. Em virtude do período eleitoral, recebemos muitos convidados, entre eles alguns candidatos a prefeito e a vereador. Logo depois, participei de seu curso, efetuando em 2 fins de semana seguidos, se bem me lembro. Foi bastante interessante assimilar os conhecimentos e, mais ainda, praticá-los em plena aula, fazer ajustes e apresentar algumas rápidas palestras concebidas durante o curso. Naquele momento, tive a oportunidade, junto com os demais alunos, de aprender a falar com clareza, a maneira de manter um bom tom de voz, como aquecer-se diante de alguns rápidos exercícios de voz antes das apresentações, mediante a técnica de exposição, a qual consistia basicamente em algumas poucas etapas que definem uma boa apresentação, conforme os passos a seguir. Primeiro, a apresentação. Aqui o autor se apresenta ao público, brevemente. Segundo, exposição do problema. Nessa etapa, o palestrante aborda o assunto por meio de conceitos, experiências e exemplos, com o objetivo de gerar identificação junto ao público, diante do tema abordado. Terceiro, causas do problema. Esse é o momento de expor a origem do problema abordado. Quarto, solução do problema. Aqui são relatadas as ações para a resolução dos problemas. Quinto, motivação para a solução. Finalmente, o autor incentiva o espectador a praticar as atividades mediante o que foi exposto. Então, apresentação, exposição do problema, causa do problema, solução e motivação. Aquele arremate. São 5 etapas para uma boa apresentação. Roberto Chiniachi, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, em seu belo livro Segredos das Apresentações Poderosas, expõe suas dicas para ser bem-sucedido durante as apresentações e, essencialmente, obedece também a determinadas estruturas, como ilustrado, por exemplo, pelo seu método definido em 5 passos para fazer uma apresentação poderosa. São eles: planejar, preparar, treinar, executar e aprimorar. 5 passos. Todas essas dicas provenientes de cursos, livros e troca de experiências foram importantes para me auxiliar em diversos aspectos de minha vida, entre eles na elaboração das resenhas literárias veiculadas nos jornais que repercutiram na publicação dos meus livros e na criação do meu blog Dicas de Livros, site.wordpress.com.br, que hoje está em desuso. Os entusiastas por literatura que desejarem acompanhar meu blog vão se deparar com as resenhas, cujo desenvolvimento é regido por uma estrutura estabelecida por mim, conforme os seguintes passos, não rigorosamente ordenados como descrito abaixo, em que no caso de algumas resenhas dei mais ênfase a um dos processos relacionados, enquanto em outras resenhas são mais marcantes um ou mais das subsequentes etapas. Como, por exemplo, rápidas informações sobre o livro, a data e local da publicação, por exemplo. 2. Informações prévias sobre o autor, a profissão, sua história ou fatos marcantes. 3.
a resenha propriamente dita, ou seja, um breve relato da história do livro. 4. Destaque para as personagens principais. 5. Minhas impressões, comentários ou críticas sobre o livro, entremeados em algumas ocasiões por citações, descrição de cenas e seu respectivo significado com o mínimo possível de spoilers. 6. Conclusão, destaca a importância e o impacto do livro sobre as pessoas, o país e o mundo. Então, eu criei uma estrutura para fazer as resenhas. Influenciado por esses 2 profissionais anteriores, um meu amigo, um palestrante sobre oratória, e Roberto Chiniachik, um palestrante famoso, também é escritor, que fala sobre as suas apresentações poderosas. Há uma estrutura definida pelos 2, influenciado por eles, eu montei a minha estrutura para escrever as resenhas. Então, há uma estrutura. Dessa forma, deparei-me e continuo me deparando com muitas estruturas organizacionais consideradas fundamentais nos mais diversos aspectos de minha vida. A prática gera hábitos consistentes e provenientes de treinamentos e revisões sistemáticos. Escrever um romance também envolve algumas dicas práticas e estruturais em que a história é contada. Escrever, aliás, é matemático, como consideram alguns especialistas. Há uma estrutura, pessoal. De maneira semelhante, durante a venda de um produto ou serviço, em que o vendedor, sob o domínio da técnica da arte de vender, também aplica as estruturas desenvolvidas e aprimoradas no dia a dia. Basta observar um exímio vendedor de um produto qualquer que seja e aprender cada artifício de técnica executado mediante um cliente ou comprador em potencial, tomando ciência do quanto esse vendedor exerce sua função com maestria e habilidade, chegando a tal ponto de aplicar seu conhecimento e ser bem-sucedido em total estado de fluxo, como já foi discutido em outro capítulo, isto é, devidamente calibrado e imbuído de total naturalidade, como se o fizesse inconscientemente. O fluxo de trabalho, o fluxo não organizacional, ele faz aquilo com maestria, sem pensar no que está fazendo. Então, no caso do vendedor acima, seu comportamento está tão diretamente relacionado ao seu jeito de ser e atuar que chega a desestruturar-se, isto é, vai além da técnica. Aqui falamos da estruturação, vamos falar da desestruturação, a reinvenção. Então, paralelamente, isso ocorre na música, poesia, literatura, cinema, esportes ou ciências. Há músicos, poetas, escritores, diretores, atletas e cientistas tão habilidosos em suas funções que alcançam um tal nível de desestruturação, o qual pode estimulá-los a atingir patamares ainda mais altos, levando-os a redescobrirem-se. A perícia sempre promove novos desafios, e é diante de novos desafios enfrentados e quiçá superados que se adiciona consistência à evolução humana. Nos últimos anos, aqui um outro exemplo, a Liga Profissional de Basquete Norte-Americana aumentou o número de cestas de 3 pontos, assim como a média de acertos para a casa dos 35%, bem superior a de 30 anos atrás. Roger Federer é o maior tenista de todos os tempos, cujos golpes beiram a perfeição. Em alguns torneios recentes, durante poucos momentos do jogo, ao receber o saque de seus oponentes, dirigia-se praticamente dentro da área de saque, bem próximo à rede, buscando novos desafios e jogadas surpreendentes, tendo êxito em algumas situações, utilizando esses artifícios. Steven Johnson, um dos maiores pensadores e estudiosos de tecnologia da atualidade, em seu sensacional livro Como Chegamos Até Aqui, demonstrou em seus estudos muito bem categorizados a evolução ou a relação do ser humano ao longo do tempo com cada um dos itens abordados em seus respectivos capítulos, como o frio, em que se discorre sobre como as pessoas utilizavam a refrigeração antigamente, até culminar no surgimento do ar-condicionado, a influência do som, sua evolução e importância para as propagandas nazistas durante a Segunda Grande Guerra, ou para a difusão da música dos Beatles, a maior banda de todos os tempos, enfim, leitura prazerosa e com informações valiosas. Como chegamos até aqui, de Steven Johnson. No capítulo sobre higiene, apenas para citar mais um exemplo utilizado no livro, antes presumia-se que somente o contato da criança com determinados germes poderia desencadear a imunidade. Atualmente, no entanto, como relatado por Johnson, diante da indústria da limpeza, estimada na movimentação de 80 bilhões de dólares, isso no momento em que o autor realizou seu estudo, pois hoje essa cifra provavelmente seja maior, por onde em todos os lugares pelos quais passamos, como supermercados ou drogarias, encontrando milhares de produtos dedicados ao combate de bactérias, desde os utilizados para pias, vasos sanitários, pisos, talheres, dentes ou pés. Essa obsessão, enfim, pela limpeza talvez tenha chegado longe demais, como sugerem alguns
já que em um mundo cada vez mais higienizado, esse aspecto pode se relacionar com as crescentes taxas de bronquite e alergia, mediante o sistema imunológico infantil que se desenvolve sem se expor a toda a diversidade de germes. Eis aqui o primeiro ponto de minha singela visão sobre a evolução, a qual pode se bifurcar. De um lado, a evolução ecológica, ou seja, aquele que promove benefícios individuais às pessoas, comunidades e sociedades do mundo todo. O descobrimento das vacinas proporcionou o controle ou a eliminação de inúmeras doenças, por exemplo. Entretanto, pela outra via de acesso, podemos constatar que o ser humano pode extrapolar a fazer uso de algo tão necessariamente capaz de promover mudanças benéficas, não necessariamente, pessoal, capaz de promover benefícios, ilustrado graças aos avanços tecnológicos, aparecimento de armas cada vez mais automatizadas, silenciosas ou letais. Então, de um lado, a evolução da proteção ecológica e do outro, a evolução tecnológica produz armas químicas, biológicas, drones, ataques de drones, nós vimos atualmente na guerra da Ucrânia. Então, pois bem, levando-se em consideração a zona ecológica de nossa evolução, originada pela perícia em algo, Steve Jobs foi muito feliz em citar um dos discursos mais emblemáticos proferidos por Steve Jobs em Stanford, que, em minha opinião, evidencia o significado da estruturação para desestruturar-se, ou, em outras palavras, em um verdadeiro processo de construção, desconstrução, reconstrução, resultando em descobertas ou redescobertas de si, de outrem, ou de teorias, produtos, etc. Então, Jobs, muitos já conhecem esse discurso, hein, pessoal? Nesse momento, contou histórias sobre o poder criativo, topar com novas experiências, de abandonar a faculdade para assistir a uma aula de design, que culminou na moldagem da interface gráfica do Macintosh, ou a ser obrigado a sair da Apple quando resolveu lançar a Pixar e criar o computador Next. Diz ele, o peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser novamente um iniciante, com menos certeza sobre tudo isso. Sobretudo, isso me libertou para entrar num dos períodos mais criativos de minha vida, disse Jobs. Essa parte do discurso remeteu-me ao astro de basquetebol norte-americano Michael Jordan quando deixou seu esporte para aventurar-se no beisebol. Em outra parte do discurso de Jobs, porém, depois de relatar as maneiras como as improváveis colisões e pesquisas podem libertar a mente, concluiu: não fique preso a dogmas, que é viver dos resultados de pensamento de outras pessoas. Não deixe que o alarido da opinião dos outros cale sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Agora, Steven Johnson arremata: não basta ser fiel a si mesmo. Ninguém deseja criar preso à ortodoxia convencional. De certo, os grandes inovadores da história tiveram tenacidade para acreditar em seus palpites por longos períodos de tempo. Mas há um risco comparável a ser fiel ao próprio senso de identidade e às próprias raízes. É melhor contestar essas intuições, explorar territórios desconhecidos, estabelecer novas conexões que permanecer confortavelmente acomodado em sua rotina. Se você quer melhorar um pouco o mundo, vai precisar de foco e determinação. Vai precisar ficar dentro dos limites de um campo e abrir novas portas para o possível adjacente. Mas se quiser ter uma percepção intuitiva das coisas ocultas, precisará sentir-se um pouco perdido, pessoal. Tá claro agora? Primeiro a estruturação, desestruturação e agora novas descobertas, ou seja, a reconstrução de si mesmo. Isso é sensacional. Apenas para fim de esclarecimento, o possível adjacente é definido pelo autor em seu outro best-seller De Onde Vêm as Boas Ideias, com uma expressão que capta tanto os limites quanto o potencial criativo de mudança e inovação. O possível adjacente tem a ver tanto com limites quanto com aberturas. Vale a pena estudar mais profundamente esse conceito, assim como o conceito da serendipidade e da exaptação. A palavra serendipidade foi cunhada pelo romancista inglês Horace Walpole em 1754, proveniente do conto de fadas Os Três Príncipes de Serendip, cujos protagonistas estavam sempre a descobrir por acidente e sagacidade coisas que não procuravam. No início dos anos 1950, o médico sueco Penvar Planemark, durante sua investigação da microcirculação sanguínea em tíbias de coelho com a ajuda de uma câmera de observação em titânio,
Serendipitosamente, percebeu que o metal e o osso se integravam perfeitamente sem rejeição. Com base nessa observação, desenvolveu cilindros personalizados para serem implantados na tíbia de coelhos e cães, e hoje, após mais de 50 anos, os implantes de titânio são utilizados em clínicas e consultórios odontológicos de todo o mundo para substituição de dentes perdidos, constituindo-se na melhor e mais eficiente modalidade de reabilitação de que se tem notícia até o momento. Então, ele estava fazendo uma pesquisa com pilares de titânio e descobriu que os ossos das tíbias dos coelhos se integravam ao titânio, eles se adaptavam ao titânio. E aí foi descoberta o poder da osteointegração, a integração do osso com o titânio, e por isso o titânio é utilizado até hoje na ortopedia e na odontologia. Isto é, enquanto Planenberg tinha por objetivo um fim para seus estudos, acabou gerando, por meio de suas conexões, descobertas pelas quais não esperava identificar. Similarmente, o conceito de adaptação refere-se às evoluções ocorridas ao longo da história, em que, por exemplo, uma pena de uma espécie de ave adaptada para o aquecimento mais tarde contribuiu para o desenvolvimento de seu voo, ou seja, a pena adaptada para aquecer foi exaptada para o voo. Não é fascinante? É possível alcançarmos esse nível de evolução? Sim, a vocação aliada sucessivamente aos treinamentos e à diferenciação, levando-se sempre em consideração os processos, as pessoas, o propósito ou a missão de vida, é capaz de provocar a redescoberta de si mesmo e constantemente. Jamais imaginei escrever livros, meu conhecimento era praticamente zero, não detinha quaisquer conhecimentos da técnica da escrita, porém as conexões surgiram, belos insights, novos estudos e busca de informações associadas às minhas experiências fizeram-me escrever e publicar alguns livros. Montar uma editora e efetuar algumas palestras sobre o assunto, segmento de atividade totalmente diverso da minha profissão principal. Já passou por uma experiência parecida de procurar algo, perder-se e despretensiosamente achar algo que jamais pensava em encontrar? A sensação é indescritível. Busque e experimente. Nisso consiste viver o presente e com intensidade. Portanto, estruture-se para desestruturar-se. Entregue-se ao desconhecido e aceite os sacrifícios para o alcance do sucesso. Muito legal essa característica, né, o da desestruturação, né, pessoal? Um grande abraço e até a próxima característica.